Segue Etienne Couvert. Descartes quer ainda uma razão inteiramente pura, em estado de natureza, se podemos falar assim, privada do socorro de um magistério que transmite uma tradição recebida, o ensinamento de uma verdade buscada e estudada por outros, ante as quais a inteligência de cada um deve fazer ato de humildade. Então, a razão que fala Descartes é uma razão que ainda está privada do hábitos. Quer dizer, o que é um hábitos? São virtudes, são capacidades desenvolvidas pelo exercício, pela atenção, pelo esforço intelectual. Não é isso? Então, ele acredita que toda a capacidade da razão está dada, pronta, de uma vez para sempre. Mas, suponho eu, como poderia Descartes começar isso aí se não existisse por trás dele mais de 2000 anos de geometria? Que foi desenvolvida pouco a pouco por gerações, gerações, gerações. Quer dizer, é claro que quando nós aprendemos, por exemplo, certas relações matemáticas, geométricas, etc., nós entendemos que elas sempre foram assim. Ou seja, que elas são independentes da mente que as concebe. Tá certo? Porém, o fato é que você não nasceu conhecendo-as. Quer dizer, toda e qualquer verdade matemática tem esses dois aspectos. Por um lado, ela é uma verdade pura, independente de que você a conceba ou não. Mas o fato é que se você não chegou a concebê-la num determinado momento, ela continua desconhecida para você. Tá certo? Então, sem, vamos dizer, este longo aprendizado que se desenrola no tempo, você não poderia apreender essas relações supratemporais da geometria, da aritmética, assim por diante. Ou seja, as matemáticas têm uma história, e sem essa história você não as aprende de maneira alguma. Ao passo, Descartes está supondo que o conhecimento de toda a geometria, de toda a aritmética, já está dado por natureza. Né? E você não precisa receber nada de fora, já vem tudo pronto no eu. Bom, é claro que esse eu, então, é tão poderoso assim, ele de fato fica quase igual a Deus. Tá certo? Mas nós sabemos que na prática as coisas não se desenvolvem assim. Tá certo? Então, prossegue Etienne Couvert. Quando Descartes quer introduzir o cogito como ponto de partida de sua filosofia, ele deve, antes de tudo, rejeitar todos os conhecimentos anteriores na dúvida metódica, como ele a chama. Isto é, uma dúvida artificial e sistemática. Havia nessa pretensão exorbitante uma atitude absurda. Não se produz à vontade, por uma decisão arbitrária, o vazio do espírito. De fato, isso aí eu acredito que até expliquei mais detalhadamente do que o Etienne Couvert. Quer dizer, a dúvida metódica ela é impossível. Quer dizer, não pode haver não existe dúvida geral. Para você formular uma única dúvida, sobre o que quer que seja, você precisa se apoiar numa multidão de certezas. Quer dizer, você tem uma série de coisas que você toma como verdadeiras e dentro deste conjunto aparece uma que lhe parece duvidosa. Tá certo? Quer dizer, a dúvida generalizada se paralisaria a si mesma no mesmo instante. Então, aí nós nos lembramos da ideia da máscara. Descartes finge uma dúvida metódica, mas ele não a pratica efetivamente, ele não pode fazê-la. Ele diz que faz, mas não faz. E ele prossegue Etienne Couvert. Quando começamos a refletir, a filosofar, nós temos uma matéria sobre a qual o nosso espírito trabalha. Ou seja, essa matéria é constituída de todas as suas experiências anteriores. E também é constituída, vamos dizer, do conjunto da estrutura do seu próprio ser, incluindo as partes que você não conhece. Tudo isso está presente. Você nunca, nunca, nunca trabalha no vazio. Nós temos dados primeiros, objetos de conhecimento sobre os quais podemos elaborar uma reflexão. Nunca se pensa o nada, mas se pensa alguma coisa. Daí, ele diz exatamente o que eu tinha dito. Esse livro que eu li esta semana, ele diz, essa posição da dúvida metódica pode-se dizer, mas não pode se praticar. Né?
E é curioso que aqui, pela primeira vez nesse livro, embora não de maneira muito clara, eu vejo levantado este tema, vamos dizer, do fingimento. Então, o fingimento é um dos elementos mais básicos da filosofia moderna. Isso que o Descartes diz, o caminho mascarado, isso se aplica a Maquiavel, a Michel de Montaigne, a Galileu, ao próprio Newton. Né? E você tem algumas gerações de filósofos que nunca dizem o que eles estão realmente vendo. E aquilo que eles estão vendo também não coincide exatamente com aquilo que você pode ver. Agora, em cima destas atitudes de fingimento, que são na qual o indivíduo mostra alguma coisa e esconde alguma outra que é fundamental, mas que esta outra, de tal modo que esta outra se revela através do próprio fingimento, para quem quer que tenha, vamos dizer, a paciência, a coragem de investigar isto, vocês imaginam o efeito global que centenas de ideias, de doutrinas e de livros criados desta maneira podem ter exercido sobre os 3 séculos subsequentes. Quer dizer, nós estamos numa cultura que nasce, vamos dizer, de um fingimento geral. Você vê aqui, justamente nesta era, aparece toda ali a cultura barroca, na qual a metáfora do teatro era a coisa dominante, quer dizer, o mundo como um teatro. E eu já expliquei que justamente quando Descartes vai explicar a sua concepção do mundo físico, ele o faz sob a forma de uma obra de ficção. Ele diz, mas por que o filósofo, que é sobretudo um cientista natural, ele as partes metafísicas, epistemológicas, etc., ele expõe sob forma tratadística. E quando ele vai tratar daquilo que é verdadeiramente substantivo para ele, que é, vamos dizer, a natureza física, ele o faz como ficção. Isto já mostra o seguinte, que ele quis que você acreditasse seriamente na parte filosófica, mas que quis que você aceitasse a parte física, científica ou matemática apenas como uma hipótese. Ou seja, esta parte físico-matemática, se você pensar bem, não tem nenhuma importância. Ele nem acredita nela e nem não acredita. O fundamental está na parte propriamente filosófica. Então, eu acredito que, até certo ponto, isso se aplica ao próprio Newton. Porque quando Newton coloca, vamos dizer, como fundamentos da sua construção, da lei da gravitação universal, a ideia do espaço absoluto e do tempo absoluto, que são ideias absolutamente fictícias, né? Quer dizer, o espaço absoluto é o espaço sem nada dentro. Eu digo, mas o espaço não é senão a possibilidade de que haja coisas. Se não há coisas, não há espaço. E o tempo absoluto, segundo ele, é puro transcurso sem acontecimentos. Eu digo, mas se nada acontece, como você pode falar de tempo? É isso. Quer dizer, o tempo é a condição de possibilidade de acontecerem coisas. Ele não é nada mais além disso. Ele não é uma substância. O tempo não é uma substância. O espaço não é uma substância. Tá certo? Quando Newton coloca esses dois elementos entre as premissas da sua construção e depois desenvolve, né, com uma complexidade matemática admirável todo o resto, eu tenho a impressão que ele quis menos que você acreditasse nesse resto do que acreditasse nas duas premissas. Por quê? Essas duas premissas são também premissas das concepções teológicas do próprio Newton. E ele, evidentemente, se você observar a vida de Newton, ele dava muito mais importância aos seus combates teológicos do que à parte físico-matemática. Então, você não precisa acreditar na lei da gravitação universal, mas você precisa acreditar em tempo absoluto e espaço absoluto. Por quê? Porque Newton precisa disso para chegar às suas concepções teológicas, que na verdade era uma concepção de tipo islâmico, uma espécie de princípio da unidade absoluta. Newton não acreditava na trindade, né? Então, Deus para ele era unidade absoluta e não a unidade trina, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele, para fundamentar isso, ele precisava do tempo absoluto e do espaço absoluto.
note que a lei da gravitação universal pode ser concebida sem esses dois princípios. Mais tarde, eu não tenho habilidade para acompanhar exatamente os cálculos aí, mas tem pessoas que conhecem a coisa e dizem, não, isso aí dá para você tirar esses dois elementos e a máquina toda da gravitação universal continua funcionando. Né? Mas acontece que esses dois princípios serviam ao mesmo tempo para fundamentar a física de Newton e para fundamentar a sua teologia. Do mesmo modo, em Descartes, ele não está fazendo questão de que você acredite na sua concepção física do mundo, mas ele quer que você acredite que o ego só difere de Deus pela força material maior de Deus, e que o ego é, vamos dizer, o fundamento, o centro de todas as verdades. Né? E daí surge o seguinte problema. Veja, quando eu disse há poucos minutos atrás, que às vezes a filosofia do sujeito ela deve ser lida na clave apelativa, porque ela se destina não a provar que as coisas são assim ou assado, mas a produzir um efeito. Tá certo? Este efeito, quer dizer, você vai induzir as pessoas a pensar em certas coisas nas quais você não precisa acreditar. Você não precisa nem se definir com relação a elas. Você não precisa saber se você acredita ou não. Basta que você queira que elas acreditem nisso, por algum motivo que não interessa sondar aqui. Prossegue Etienne Couvert. Se nós podemos duvidar, como pretende Descartes, de todos os objetos reais que nos rodeiam e que percebemos ao longo dos dias da existência, como poderíamos não duvidar com mais forte razão de um mundo sobrenatural do qual não temos nenhuma percepção direta? Note bem que Descartes em nenhum momento põe em dúvida a existência de Deus. Ele a afirma. Mas, ora, como eu posso colocar em dúvida todo o mundo material do qual estou rodeado, sem ao mesmo tempo colocar em dúvida um mundo sobrenatural que eu não vejo de jeito nenhum? Veja aí a inversão. Quer dizer, todos nós temos a certeza de que estamos no mundo. Né? E alguns de nós pensam que acima deste mundo existe outro mundo, e outros pensam que não. Mas este mundo aqui, de fato, ninguém põe em dúvida. O que pode se pôr em dúvida é o quê? É Deus, o sobrenatural, os anjos, etc, etc. Mas este mundo aqui que nós estamos, bom, para eu colocar qualquer coisa em dúvida, eu preciso estar nesse mundo. Para eu colocar o mundo em dúvida, eu preciso estar aqui, porque se eu colocar o mundo em dúvida fora do mundo, ninguém vai ficar sabendo disso, é? Tá certo? Então, aí você tem o que? Uma inversão.